Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 26 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira a gente vai iniciar uma nova caminhada agora pelo livro de Números. Eu já quero aproveitar aqui e dar um recado importante, que a partir de segunda-feira, eu vou falar isso durante toda essa semana aqui, a partir de segunda-feira o nosso devocional continua com o mesmo horário, 7h30 da manhã, continua ao vivo, mas não vai ser mais aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube. Nós vamos fazer ao vivo pelo YouTube da Nave Sua Igreja. Então é só você entrar pelo seu aplicativo aí do YouTube, procurar lá Nave Sua Igreja. Se você não é inscrito, já faz a sua inscrição. E aí você pode também clicar lá ao vivo e vai aparecer, quando for 7h30 da manhã, vai aparecer lá o nosso perfil. Vamos fazer aí esse teste para ver se vai funcionar bem. Se não der certo, aí te volta aqui para o Instagram depois. Mas eu acho que vai caminhar muito bem lá pelo YouTube. Mas falando em começar novas trajetórias, novos caminhos, vamos hoje começar a tratar do livro de Números. Hoje eu vou fazer uma introdução geral do livro, para a gente ter uma boa ideia do que vamos encontrar aqui nessas páginas, nos próximos 36 capítulos, ou seja, vai ser uma caminhada aí boa e longa. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui sobre o livro de Números é acerca da sua construção, como o autor construiu a sua narrativa. Moisés basicamente vai falar aqui de dois cenários, ou seja, o livro está dividido em dois grandes blocos. No primeiro bloco nós temos a geração obstinada e a misericórdia de Deus. Então, do capítulo 1 até o capítulo 25, vamos ver aí o que essa geração obstinada fez, como eles se rebelaram contra o Senhor e como o Senhor foi misericordioso. Já na segunda parte, a partir do capítulo 26 até o capítulo 36, nós vamos ver a geração obediente e como Deus cumpre as suas promessas, ou seja, como Deus é fiel às suas promessas. E esse é o tema teológico central aqui de Números, a fidelidade do Senhor. O título, né, Números, tem a ver com a primeira palavra aí desse livro, né? Sempre acontece isso nos livros aí do Pentateuco. A versão hebraica desse livro, o título é No Deserto. Já a tradução da Septuaginta é realmente Números, porque tem a ver com as várias listas e vários números que o livro vai acabar abordando. O autor de Números é Moisés. Essa autoria, ainda que questionada nos últimos anos, ela foi confirmada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, várias vezes, ele se referiu ao Pentateuco como a lei de Moisés, dando ali completa autoria para Moisés, não questionando o entendimento histórico que havia já entre os israelitas, entre os judeus da sua época, de que Moisés foi de fato o autor, o responsável principal pelo livro de Números. Então, assim como Gênesis, Êxodo e Levítico, Números também é de autoria mosaica. Nós temos aqui um ambiente, esse ambiente é importante dizer, porque vai diferenciar um pouco de Levítico e também de Êxodo. Em Êxodo, nós temos um período maior, porque vai narrar ali a própria narrativa do Êxodo, vai mostrar Moisés, o seu nascimento, o seu crescimento, a sua juventude, como ele foi treinado. Depois no Êxodo a gente vai ver as advertências, né? Não sei se seriam advertências, mas as escaramuças ali entre Moisés e o faraó, aquela guerra ali que houve entre eles, as 10 pragas, a saída do povo do Egito e depois a
construção, né, do tabernáculo. E aí, Êxodo termina com a presença de Deus no tabernáculo. E aí começa então Levítico. Tem ali o tabernáculo pronto, mas como se relacionar com esse tabernáculo? Em santidade. Então o tema, a teologia do Êxodo é o relacionamento de Deus com o seu povo, porque destaca a aliança. Então ali, em Êxodo capítulo 20, Deus faz uma aliança com o seu povo. Já em Levítico, nós vamos ver a santidade ao Senhor, ou seja, a maneira como Deus espera que o seu povo responda à aliança e ao que vimos ali em Levítico. Levítico cobre um período curto de tempo, basicamente ali dias talvez, né? No máximo ali um mês e meio de período ali de cobertura. Por quê? Porque basicamente é a entrega de vários regulamentos e regulações acerca do povo. Agora, Números não. Volta um período longo de tempo novamente. A gente vai ter praticamente ali 2 gerações aqui no livro de Números. Nós vamos ter a geração obstinada, que vai ser rejeitada pelo Senhor, e nós vamos ter a segunda geração, que é a geração daqueles que obedecem ao Senhor e entram então na terra prometida. Qual é o texto base que a gente pode usar aqui para o livro de Êxodo? O livro de Números, né? Livro de Êxodo. O livro de Êxodo pode ser muito bem resumido aqui no capítulo 10, versículo 33 e 34, que diz assim: Números, se você tiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar. Números capítulo 10, 33 e 34. Diz assim: Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam do acampamento. Então essa aqui é a síntese de Números. Deus guiando o seu povo. Ali já logo no capítulo 10, na verdade já no capítulo 11, né? Já vamos ver aí a postura do povo. Olha aí, capítulo 11, versículo 1. Esse não é o texto base, só para mostrar aqui como que a fidelidade de Deus, ou a misericórdia de Deus vai ser muito presente aqui em Números. Então você viu aí capítulo 10, versículo 33, o narrador, né, aquele que escreveu, Moisés, dizendo: olha, a nuvem do Senhor estava conosco, sempre que partiam do acampamento a nuvem estava com eles. E aí olha só capítulo 11, versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se. Essa é a constante. Uma geração obstinada e um Deus fiel. Uma geração obstinada e um Deus fiel. Então, essa era aqui, esses são os temas teológicos ligados ao livro. A geração obstinada e o Deus fiel, Deus misericordioso. Dentro desses grandes temas aqui, nós vamos encontrar subtemas. Por exemplo, em relação ao Senhor, nós temos sempre pelo menos aqui 3 subtemas, né, que a gente vai encontrar em relação a Deus, porque Números sempre vai ali mostrando o Senhor e o povo, o Senhor e o povo, o Senhor e o povo. E aí nós temos aqui 3 temas acerca do Senhor no livro de Números. O primeiro tema acerca do Senhor: a presença constante de Deus em meio ao povo. Então, a presença de Deus vai marcar a caminhada de Deus, a glória de Deus, assegurando ao povo, assegurando aos israelitas que Ele está com eles, assegurando aos israelitas que Ele caminha com eles. Então, a glória de Deus, a presença de Deus no meio do povo é um tema constante aqui no livro de Números. Ainda sobre o Senhor, outro tema constante é exatamente o cumprimento das promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E ele vai mostrar isso aqui no livro de Números. No livro de Números, a gente vai ver Deus, mesmo diante de um povo obstinado, rebelde, o Senhor está ali cumprindo as suas promessas feitas aos patriarcas. E por último, o caráter de Deus, né? O caráter de Deus é ressaltado com brilho glorioso
aqui no livro de Números, né? Paciência, a misericórdia, a justiça, a bondade de Deus sempre presente aqui, mesmo diante do povo, o povo rebelde. E esse é o segundo grande tema. Se de um lado nós temos o Senhor com a sua presença, o cumprimento das suas promessas e o seu caráter, do outro lado nós temos o povo que era sempre obstinado, e do outro lado o povo obediente. Sobre o povo nós vamos ter 5 grandes temas aqui. Nós vamos ter a unidade do povo, então você vai perceber que Deus vai organizar o acampamento para o povo então entrar em marcha. Nós vamos ter a liderança e o respeito à liderança, e aí nós vamos ver ali como que o povo obstinado não só rejeitou a Deus, mas também rejeitou a liderança estabelecida por Deus. Nós temos também outro tema relacionado ao povo, que é a desobediência. Nós temos a necessidade de um mediador, ou seja, mediação. E por fim, tema relacionado ao povo, obediência. Eu coloquei aqui na ordem que vai acontecer dentro do livro: unidade, liderança, desobediência, mediação e obediência. Esses são 5 grandes temas que nós vamos encontrar aqui em Números acerca do povo. Então, Deus e a sua fidelidade, o povo com as suas idiosincrasias, né? O povo com a sua obstinação de um lado, depois com a sua obediência, né? Finalmente a sua obediência. Esses são os temas principais, os temas teológicos que a gente vai encontrar aqui em Números. Do ponto de vista prático, né? Pegando aí já toda essa introdução aqui de Números e pensando em como isso tudo vai se encaixar em nossa realidade hoje, como nós vamos aplicar o livro de Números à nossa realidade, a nossa aplicação ela sempre vai seguir aqui em 3 direções. Primeiro, Deus anda com o seu povo. Então, a primeira coisa, ou sempre vamos encontrar isso aqui, Deus pessoalmente envolvido com o seu povo. E aí a grande aplicação aqui, essa primeira grande aplicação é que nós, enquanto crentes, não andamos sozinhos. Nós, enquanto crentes, temos a presença do Senhor constantemente conosco por meio do seu Espírito habitando em nós, somos templos do Espírito Santo, por meio de sua palavra nos direcionando, nos dizendo qual caminho devemos seguir, e também o Senhor andando conosco no meio do seu povo, ou seja, com a igreja. Então a igreja é o povo de Deus e o seu povo anda com Deus enquanto anda em unidade, enquanto anda como povo. Então essa é a aplicação. O Senhor está sempre com você. O Senhor está sempre com você por meio da habitação do Espírito Santo. O Senhor está sempre com você por meio da palavra, e o Senhor está sempre com você por meio do povo dele, por meio da igreja. Segunda grande aplicação, né, que a gente vai pegar aí do livro de Números, segunda grande aplicação que podemos trazer para a nossa realidade, é que Deus, ele cuida do seu povo. E essa é uma realidade gloriosa. E se tem uma aplicação que nós podemos encher o nosso coração de alegria, é essa. Pessoal, Deus está cuidando de nós. Nós não podemos nos esquecer disso em momento algum. O povo de Israel aqui, por algum momento, esqueceu que o Senhor estava cuidando deles. E aí, por esquecer que o Senhor estava cuidando deles, eles foram obstinados, foram rebeldes. Ainda assim, mesmo em meio à rebeldia e à obstinação do povo, mesmo diante do pecado do povo, Deus cuidou desse povo. Deus cuidou do povo que é o povo dele. Então, nunca se esqueça, jamais se esqueça. Deus está cuidando de você. Você é parte do povo de Deus, você está em aliança com Deus. Essa aliança com Deus já foi demonstrada por meio da sua obediência. Você obedece aos mandamentos de Deus, você obedece à vontade de Deus. Então você está em aliança com Deus. Você está em aliança com Deus, Ele está cuidando de você. E essa é uma aplicação gloriosa que nós vamos pegar aqui do livro
de Números, o cuidado constante de Deus com o seu povo. Então, o que vamos encontrar aqui em termos de aplicação? Deus anda com o seu povo por meio da presença dele no nosso espírito, habitando em nós, por meio da sua palavra e também por meio da igreja. Então Deus anda com o seu povo por meio dessas três formas. Deus cuida do seu povo quando o seu povo obedece, mas também Deus cuida do seu povo mesmo quando eles estão obstinados, desobedientes. Mesmo assim, Deus continua cuidando do seu povo. Que Deus é esse, né, gente? Nós abandonamos o barco na primeira dificuldade, mas o Senhor não. Ele permanece fiel. Por isso o tema central aqui de Números vai ser a fidelidade do Senhor. E por último, a última aplicação aqui é que Deus, ele promete e cumpre as suas promessas. Essa é a nossa última aplicação geral aqui. Deus, ele faz promessas e cumpre essas promessas. Isso tem aqui repercussões muito direta para nós mesmos. Primeiro, as promessas de Deus, como falei agora há pouco, de andar com o seu povo e cuidar do seu povo, nós podemos ver se cumprindo agora, nos nossos dias. Você e eu podemos testemunhar do cuidado de Deus. Eu e você podemos testemunhar que Deus anda conosco. Nós não temos dúvida nenhuma disso. Então isso é o quê? O cumprimento da promessa de Deus. Só que Deus ainda tem outras promessas para o seu povo. Deus promete, por exemplo, vida eterna para o seu povo. Deus promete, por exemplo, perdão completo de pecados. Deus promete que estaremos juntos com Ele eternamente no mundo recriado dele. Então veja isso. Se Deus fez promessas, cumpriu promessas no passado, se Deus faz e cumpre promessas no presente, eu não preciso duvidar de que as promessas futuras de Deus também serão cumpridas. E essas são as três grandes aplicações que nós vamos encontrar aqui em Números. Andar com Deus, Deus anda com o seu povo, Deus cuida do seu povo e Deus faz promessas e cumpre promessas para o seu povo. Chega, né, gente? Já falei para danar hoje. Acho que é hora de orar, né? Podemos fazer isso. Se você puder aí, pare então um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, Pai de amor e graça, diante da Tua majestade nos curvamos. Senhor, aprendemos em Tua palavra que o Senhor, mesmo diante da obstinação do seu povo, mesmo diante do pecado do seu povo, mesmo diante, Senhor Deus, de um povo rebelde, o Senhor continuou se mostrando fiel. E essa fidelidade se manifesta no fato de que o Senhor anda com o seu povo, o fato de que o Senhor cuida do seu povo e o fato, Deus, de que o Senhor faz promessas e cumpre as suas promessas. Nós podemos nos alegrar com isso. Ainda que reconhecemos que por vezes nos esquecemos disso, que por vezes murmuramos, que por vezes abandonamos o cuidado do Senhor. Mesmo assim, Pai, mesmo reconhecendo isso, pedimos que o Senhor derrame da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua fidelidade sobre nós e nos restaure em todo o tempo. Assim nós oramos e o fazemos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com Deus.